Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Alencar, eu sou criador do método Aprovação em um Ano e hoje eu vim gravar um vídeo aqui para vocês para mostrar como que você pode iniciar. Muita gente vai lá no meu Instagram, que é o @alencarmota.concursos, e eles me perguntam: Alencar, como que eu devo começar? Eu estou totalmente perdido, eu não sei o que fazer, não sei quando que eu tenho que revisar, quando que eu tenho que é, fazer questões, quando que eu tenho que ter contato com a parte teórica. Então eu vou trazer aqui esse vídeo para tentar melhorar um pouco esse aspecto para as pessoas que estão iniciando ou para quem já estuda há um tempo e mesmo assim tem dificuldade. Então eu vou trazer aqui na tela do meu computador como que você pode fazer para iniciar, e ao longo do tempo, ao longo dos seus estudos, é só você ir adaptando da melhor forma possível. Vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que tem que ter revisão. Você tem que revisar. As pessoas normalmente elas começam estudando e com aquela ânsia, né, de querer finalizar o conteúdo, esquece de revisar. O que você tem que saber é que você tem que revisar. Então, primeira coisa que eu vou colocar aqui é revisar. Alencar, quando que eu tenho que revisar? Eu, Alencar, aconselho que você coloque a revisão como o seu primeiro ato. O seu primeiro ato. Se você tem muita dificuldade para revisar, você já viu o conteúdo, já fez seu resumo, né? Já tem aquele seu material e você está naquela fase de revisão, apesar de ter que colocar alguns conteúdos novos, são poucos, mas você tem que revisar e não sabe quando você vai fazer isso. Eu aconselho que você coloque como seu primeiro ato assim que você senta para estudar. Por exemplo, você vai começar a estudar 9 horas da manhã. O que você vai fazer? Questões, conteúdo novo? Não. Primeira coisa que você vai fazer é revisar. Você pode tirar 1 hora para revisar. Se você tem 3 horas de estudos, tira 1 hora para revisão, porque não adianta você atropelar as fases. Você ter contato com um monte de conteúdo e no final, quando for fazer a prova, não lembrar de nada. Então, o primeiro ato que você deve ter, o primeiro ato que você deve fazer é revisar. A segunda coisa que não pode sair da sua lista são as questões. Então você pode colocar isso como uma segunda fase do seu estudo. Acabei de revisar, o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer questões. Por que eu estou colocando exatamente nessa ordem? Porque é muito importante que você revise e é muito importante que você faça questões. Por incrível que pareça, é mais importante do que você ficar adquirindo novos conhecimentos. Porque você já tem um certo conhecimento e você tem que manter esse conhecimento. E para que isso ocorra, é importante que você revise, é importante que você faça questões. Vamos voltar. Você vai revisar e depois disso você vai fazer questões. Qual é a terceira coisa que você tem que fazer? A terceira coisa que você tem que fazer é, agora sim, a parte teórica, a teoria. Porque sem a teoria você não tem o que revisar e também não adianta muito você fazer questões porque você não tem uma noção do que está conhecendo, do que está acontecendo. Só que também tem um pequeno detalhe, a teoria. Não adianta nada você pegar os PDFs enormes e se aprofundar. Por quê? Você pode se aprofundar em algo que não é necessário. Enquanto seus concorrentes estão estudando aquilo que vai cair na prova, você está pegando uma apostila de 100, 150 páginas de apenas um conteúdo e se aprofundando. Então você tem que tomar muito cuidado aqui nessa parte teórica. Recapitulando, revisou, fez questões, teoria. As questões elas servirão bastante para essa parte teórica, porque você vai saber exatamente o que cai. E quando você estiver lendo a parte teórica, você vai olhar e vai perceber, caramba, eu já fiz uma questão que falava sobre isso daqui. Você vai destacar, de repente você vai jogar para o seu resumo. Então, siga essa ordem que eu estou colocando aqui para você. Pode ser que seja muito interessante, você vai observar uma evolução no estudo e vai adaptando conforme você for estudando, conforme for necessário. E tem a quarta etapa, que é a etapa do resumo. O resumo ele tem que ser conciso. Não adianta você fazer resumo maior do que o próprio conteúdo. Tem gente que consegue essa proeza, que é pegar um conteúdo, por exemplo, de 5 páginas e transformar em 7 páginas porque passou com a palavra dele. Então você tem que tomar muito cuidado. Se você pegar um conteúdo de 50 páginas, você tem que colocar ele em 5, em 4 páginas. Mas isso você só vai conseguir fazer ao longo do tempo, não adianta. Se você pegar e ler o PDF inteiro de uma vez e querer resumir ele enquanto você lê, você vai passar tudo
que de repente nem vai cair no seu concurso. Então você tem que ter essa manha, você tem que ter essa experiência antes de fazer o seu resumo. Não adianta pegar e querer fazer o resumo de primeira, porque você vai perder tempo e lá na frente, depois de 6, 7 meses de estudos, que você vai perceber isso e eu tenho certeza que você vai se arrepender. Eu vou fazer o seguinte, essa daqui é como se fosse uma aula. Eu vou deixar essa aula aqui no YouTube para você assistir. Se você quer saber mais, que eu vou continuar gravando aula dessa forma para você saber como que você pode estudar e ir adaptando aos seus estudos. Então, se você quer saber mais, inscreva-se no meu canal e dê um like. Por quê? O like não custa nada para você e ele é muito importante para mim, porque o YouTube vai entregar para mais pessoas. E quanto mais pessoas eu vejo entrando, se inscrevendo aqui no meu canal, mais eu vou ficar com motivação para continuar postando conteúdo para vocês. Até a próxima.